bem-vindos e bem-vindas. Oi, sejam todos bem-vindos. Mais um episódio da vida de São Maximiliano Kolbe. Hoje nós vamos falar sobre a morte de São Maximiliano Kolbe, a última batalha que ele enfrentou. Lembrando assim um pouquinho do que a gente falou no episódio anterior, muitos se perguntavam ali como que Padre Kolbe ainda estava aguentando, como ele estava vivo. A gente viu no episódio anterior que ele sofreu muito no campo de concentração, os trabalhos eram pesados, ele tinha pneumonia, tinha tuberculose, essa doença ia e voltava, não tinha alimentação suficiente e a pergunta era como ele ainda está sobrevivendo. E a resposta seria a sua ligação mística com Deus. Em meio a todos os prisioneiros de Auschwitz e Birkenau, muitos se desesperavam, muitos se tornavam loucos, loucos literalmente mesmo dizendo. Até de se jogar na cerca, como já falamos. Pela situação que estava vivendo ali, mas sempre essa pergunta que foi feita, como ele conseguiu sobreviver tudo isso? Então a gente vai ver mais na frente os sinais visíveis da presença de Deus que ele recebia, mas ao mesmo tempo também que ele era para os prisioneiros. Um acontecimento muito interessante que nós podemos lembrar do que aconteceu com o Padre Kolbe, que um dos prisioneiros sobreviventes conta, é o seguinte: um dia alguns estavam retirando o esterco de uma fossa. Um guarda da SS agrediu o Padre Kolbe com crueldade, batendo-lhe no rosto, enquanto seu cão também atacava o sacerdote, mordendo-o gravemente. Padre Kolbe suportou tudo isso, não só com paciência, mas também com dignidade. Quando voltou à fossa de onde tirávamos o esterco, retomou o trabalho sem proferir uma palavra, sem reclamar, sem amaldiçoar aquele comandante da SS, como prova de quem estava. A cada gesto que acontecia ali no campo era uma entrega total. A cada gesto, a cada minuto que ele passava ali, era uma doação que ele fazia por alguém ali no campo de concentração. Ele falava também com os outros prisioneiros que quando ele morresse, ele queria que a morte dele fosse numa festa de Nossa Senhora, por sua filiação a ela. O mês de julho estava chegando ao fim e faltavam 15 dias para a próxima festa da Santa Mãe de Deus, a Assunção de Maria ao céu. Com a estação da colheita a todo vapor, um prisioneiro designado para as tarefas agrícolas começou a sonhar em fugir do campo de concentração. E a fuga de um prisioneiro do campo de concentração gerava a morte de 10 a 20 prisioneiros se não fosse encontrado. Quando eles estavam trabalhando, eles escutaram uma sirene muito forte tocando, e esse não era um bom sinal. Era um sinal de recolhida, que eles teriam que ficar enfileirados, e sinal de que um prisioneiro havia fugido. Para a cara da realidade no campo de concentração, o toque da sirene era diferente. Havia o toque da sirene para despertar, havia o toque da sirene para o almoço, quando eram alimentados. Havia o toque da sirene para encontros, para reuniões com os prisioneiros, mas também havia esse famoso toque da sirene, como mesmo Rafael tinha afirmado, quando o prisioneiro fugia. Esse toque era o que fazia os prisioneiros tremerem de medo, porque eles já bem conheciam que o estilo de toque era aquele. Então, eles foram enfileirados e eles ficaram durante o dia todo debaixo de sol, sem o que comer, até o fim da tarde, esperando se encontravam ou não esse prisioneiro fugitivo. Depois do trabalho, todo o campo ficou em posição de sentido
até sermos dispensados para ir dormir, conforme atesta um dos sobreviventes. Ninguém recebeu nenhuma migalha para comer naquela noite. Mas na manhã seguinte, depois de só tomar café, tivemos que ir para um dia duro de trabalho, exceto o bloco 14, ao qual pertencia o prisioneiro fugitivo. Foram novamente colocados na praça de armas para ficar o dia todo em sol. No final da tarde, com um único intervalo ao meio-dia, quando receberam uma ração para comer. E alguns desmaiavam e ficavam onde eles tinham caído mesmo. Então o bloco 14 ficou todo enfileirado, eram 10 filas com 60 homens cada, um total de 600 homens, eles eram ordenados por tamanho. E então o Fritz, ele começou a dizer que o prisioneiro não havia sido encontrado e que a represália começaria. Então ele passava em frente dos prisioneiros lentamente, aumentando assim o terror, e para ele sentia um prazer nisso, de sentir que aquelas vidas naquele momento eram dele. Então ele passava, e quando ele passava era como se os prisioneiros em tão silêncio não conseguiam nem respirar, de tanto medo e pavor de estar ali e ser escolhido para morrer. E ele disse que eles escolheriam 10 pessoas. E todos ficavam meio que em oração, dizendo: não seja eu, não seja eu, não seja minha filha. E às vezes dava os 10 e eles continuavam contando 11, 12, porque isso dava prazer para eles. Conforme o relato de um dos prisioneiros que conseguiu sobreviver, Francisco Milesco, ele diz: eu estava na fileira 5ª ou 6ª. Eu era o 5º ou 6º homem da fileira, a partir do ponto onde Fritz começou. À medida que ele chegava cada vez mais perto, meu coração batia tão forte. Eu estava rezando: faça com que ele me passe, faça com que ele me passe. Oh, passe, passe. Mas não.